Olá, Daniel Ramalho, aqui novamente com você. Bom, vamos lá. Os 7 passos da melhoria contínua de serviços. Antes de eu entrar no passo, que na verdade o primeiro passo é esse aqui, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Primeiramente, nós precisamos entender e saber qual é a visão, né, a estratégia da empresa, tá? E quais são os objetivos táticos e operacionais. O que significa isso aqui? Tá? Significa aonde a empresa quer chegar, quais são os planos de negócio, qual é a visão de negócio da empresa, a visão de negócio, até mesmo da própria TI dentro dessa empresa, né? Entender a estratégia, né? Como que a IT vai ajudar o negócio, né? Uma vez que a gente entende como o IT vai ajudar o negócio, qual que é a visão, qual que é a estratégia do departamento de IT dentro da organização, aí a gente então entra no primeiro passo da melhoria contínua, que é o que a IT vai poder fazer, o que a IT deveria estar fazendo, deveria estar medindo para fazer com que a visão e a estratégia da empresa sejam alcançados, né? Então, o primeiro passo da melhoria contínua de serviços é que definir o que você deveria medir, né? E quando você entra nesse primeiro passo, tá? Você precisa fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? É um monte de ideias, né? Criar um monte de ideias, conversar com muitas pessoas, com todos os seus stakeholders, conversar com o negócio, conversar com o time de projetos, conversar com o time operacional e tentar ver o que é que você deveria medir. Uma vez que você coletou essas ideias de todo esse pessoal lá do departamento, o que você vai fazer? Aí sim, dessas ideias que você coletou, você precisa filtrar e entender, tá, na prática o que é que você pode medir, né? Quais as métricas que você pode medir para quê? Para que a estratégia da organização, a visão da organização sejam alcançados, né? Deixa eu só limpar a tela aqui. Isso. Então, uma vez que você então sabe que você deveria medir e sabe então o que você pode medir, e aí, quando você sabe que você pode medir, o que acontece? Você precisa definir, né? E o que é essa definição aqui? Essa definição, na verdade, é o quê? Você vai colocar primeiro quais as métricas que você vai poder medir, quais as definições dessas métricas, quais os targets dessas métricas, né, os SLAs dessas métricas, né? Você define, né, ponto a ponto, né, o que pode ser medido para que alcance a visão e estratégia da empresa. Uma vez que você sabe exatamente, tá, o que você vai poder medir o que você e a sua organização tem condições de medir, aí sim você passa ao terceiro passo, que na verdade é a coleta desses dados, né? E quando a gente começa a falar de coleta de dados, aí a gente tem que definir quem vai coletar, como esses dados vão ser coletados, da onde você vai conseguir a informação desses dados, de onde esses dados vão vir, né? E tem uma coisa muito importante aqui, que é a integridade dos dados. Como você vai ter certeza de que esses dados que você está coletando aqui vão estar com uma qualidade que agregue valor para a visão e estratégia da empresa, né? Para no final lá do ciclo fazer a tomada de decisão. Então é muito importante esse ponto aqui da integridade dos dados, tá? Uma vez que você fez essa coleta de dados, vamos limpar a tela aqui de novo. Então, né, uma vez que você fez você deveria medir, pode medir, você fez a coleta de dados, legal. Aí você tem todos os dados na sua mão e aí você vai ter que fazer o quê? Você vai processar esses dados, né? Mas aí, quando a gente fala em processar, você precisa definir a governança de como você vai fazer esse processamento, né? Qual é a frequência? É uma frequência o quê? Mensal? Você vai fazer depois que você fez essa coleta, você vai processar esses dados mensalmente? Em que formato esses dados vão estar? Vão estar em formato do que? De percentagem? Vai ser formato de quê? De horas? Né? Quais são os formatos que esses dados vão estar, né? Para que você possa fazer corretamente esse processamento de dados e também saber aqui, né, qual sistema você vai estar utilizando
E o que mais você precisa? Talvez você precise de um desenvolvedor, talvez você precise de um cloud, né, na nuvem, talvez você precise de uma base de dados. O que, que você precisa, né, para fazer todo esse processamento de dados com a frequência que você vai determinar? Bom, uma vez que a gente fez então, né, passo 1, 2, 3 e 4, chega a hora da análise. Puxa vida, né, você tem todos os dados, tudo processado bem bonitinho, bem certinho. Aí agora você tem que fazer o que? A análise. O que, que é essa análise? Essa análise, na verdade, é a formação, tá, de gráficos, tá, onde você vai ver que você vai ter várias né, tendências, né? Tendências positivas como tendências negativas, né? E aí você vai entender nessas tendências, analisando essas tendências, né, de positivos e negativos, mês a mês, né, que foi na frequência que você, por exemplo, que determinou, né? Como você, qual é a relação que existe, né, nessa tendência, né? Quais os planos que você pode fazer, né, observando as tendências de melhoria, né? E aí então, você puxa vida, né? Você vê que a relação do mês A com o mês C, né? Mês A, mês C, né? Qual é a relação que existe aqui? No mês A a gente estava verdinho, no mês B a gente ficou meio vermelhinho e no mês C a gente ficou verdinho de novo. Então, essas análises de dados, tá? Essas relações que existem mês a mês, tá? Isso vai fazer com que você crie um plano de ação de melhoria, né? E aí então você tem nesse plano de ação de melhoria quais as ações que você deve tomar, que na verdade são chamadas de ações corretivas, para que essas tendências sejam sempre o quê? Positivas, né? Para que você sempre ajude a organização, voltando lá, a sua visão estratégia, a sua visão estratégia, seus objetivos táticos, operacionais. Então, quais as ações corretivas que vão levar aqui a organização a ter uma tendência positiva? Bom, uma vez que você tem seus planos, né, formados e você fez sua análise de dados, você apresenta essa análise aqui, tá, para sua liderança. Né? Você apresenta a informação para a sua liderança, você faz o quê? Uma sumarização, um sumário do que está acontecendo, do que aconteceu e do que pode acontecer, né? E planeja ações, né, com nomes, pessoas, né, que vão estar responsáveis por fazer essas ações de melhoria. E uma vez que você tem, então, puxa, você sabe quais são as ações, você sabe o que tem que ser feito, e você tem o nome das pessoas, puxa, legal, agora é fazer o quê? Implementar isso. E aí você faz, que é o passo 7, que é a implementação das ações corretivas que você definiu no passo 6, né, e no passo 5, né, que tem como fonte, né, o que? O processamento de dados, sua coleta de dados, né? E uma vez aqui então que você no passo 7 definiu e implementou essas ações corretivas, aí você volta e pergunta assim, puxa vida, né? Agora que a gente tem essas ações corretivas, essa visão, essa estratégia, os objetivos táticos e operacionais da empresa, então ainda essas ações corretivas ajudaram a melhorar, a traçar melhor essa visão, colocar essa visão estratégica da empresa da forma prática, né? E sim, legal, bacana, porque o que acontece? Quando você implementa essas ações, a maturidade da empresa, isso aqui fica muito mais claro. E uma vez que isso aqui fica muito mais claro, você aumenta a maturidade da sua empresa, e aí então você tem que voltar e perguntar, puxa, agora que a gente está numa maturidade melhor, que a gente já sabe como que faz o processo, a gente volta para a primeira pergunta, o que mais a gente deveria medir, né, para melhorar ainda mais de como o IT está ajudando na estratégia da empresa, da organização, né? Aí você define o que mais você deveria medir e volta, puxa, daquilo que a gente deveria medir, hoje a gente já consegue definir e saber medir outras coisas, a gente já pode medir outras coisas. E aí então volta para o ciclo, né? Então você definiu lá o que você deveria medir, baseado nas melhorias que você fez no passo 7, né? E
então aqui definir o que você pode medir e você mede, coloca mais métricas, faz mais coleta de dados, processa mais informações, analisa melhor, analisa novamente todos os dados e isso aqui forma então o ciclo da melhoria contínua de serviços, né? Que na verdade vai estar aumentando a sua coleta de dados, você vai estar aumentando as métricas que você vai conseguir medir, os seus KPIs, os seus SLAs, a sua base de dados de processamento vai aumentar ao longo do tempo, tá? Sua análise ela vai melhorar ao longo do tempo, você vai descobrir novas técnicas de análise, novas tendências, né? E, obviamente, a sua apresentação vai melhorar também, e a implementação de ações corretivas vai se tornar uma coisa constante, tá? Para quê? Para que melhore, tá, toda e qualquer ação dentro da organização de TI, melhore o alinhamento da visão e estratégia da organização. Então, todos esses passos aqui estão totalmente alinhados, tá? O que acontece, que é bastante interessante perceber, é que se, por exemplo, assim, se no passo 3, tá, sua coleta de dados, você tem uma pouca integridade desses dados, deixa eu só colocar aqui, ó, pouca integridade aqui desses dados, o que vai acontecer? Tá? Se você tem um problema aqui no passo 3, o passo 4, 5, 6, 7 não vão poder acontecer. Tá? Algumas vezes a gente vê algumas empresas fazendo coleta de dados, tá? Tem um monte de dados e sai processando informação, sai analisando dados e sai tudo errado no final, não faz sentido nenhum. Então, vale a pena gastar bastante tempo aqui no primeiro passo, tá? Brainstorm lá. Daí depois vale gastar também bastante tempo em saber o que você pode medir com as suas definições, seus KPIs, né? E então fazer a coleta correta desses dados. Você tem que saber o que você vai coletar, você tem que saber quem vai coletar, como vai ser feito, quem vai dar informação, de onde vai vir essa informação, como essa informação vai chegar, onde está documentado, né? Você precisa documentar essa coleta de dados, né? Para quê? Para que haja integridade dos dados, tá? Porque se não houver integridade dos dados, os próximos passos de processamento, análise de dados, apresentação da informação para a tomada de decisão aqui da gerência e então o sign-off de implementação de melhoria, nada disso vai acontecer. Então, é objetivo claro, tá? Todos esses passos estão totalmente interligados, tá? E se você falhar em algum desses passos, você vai estar pondo em risco, tá, o gerenciamento de melhoria contínua de serviços dentro da sua organização. Tudo bem? Bom, é isso. Espero que você tenha entendido, que eu tenha contribuído para o seu conhecimento e nos falamos em breve. Um abraço, valeu, tchau, tchau.